Além de gravar conteúdo de crítica literária e de filmes e séries para a internet, eu também consumo muito esse conteúdo. E muitas vezes, ao consumir, eu acabo não lendo uma obra ou outra, por ver muita crítica negativa. O livro que eu vou criticar aqui para vocês é um exemplo disso. Eu quase que não o li, porque eu vi algumas críticas de pessoas que eu acompanho por aqui falando que não era um livro tão bom assim, que ele ia para um lado que os leitores acabaram não gostando. Mas eu vou trazer uma crítica para provar que às vezes a gente tem que pensar um pouquinho antes de dar tanta relevância para as críticas. Vou falar para vocês o que eu achei sobre essa obra, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa crítica literária. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livro aqui. Ela Não Pode Confiar, da Kate Cease. Livro esse que veio na primeira temporada do Elas, que é um selo da Dark Side que traz autoras. Falo da primeira temporada porque foram 5 livros, já veio outros 5 livros que inclusive eu também comprei, gravei um unboxing, mas os unboxing não ficaram bonitos, por isso que eu não trouxe pra cá. Mas eu resolvi ler. Então, da primeira temporada, digamos assim, falta só mais um livro, que é Garotas na Floresta ou algo assim, que eu não lembro o título, vou colocar a foto dele aqui. Mas esse livro aqui, eu quase fugi dele pelas críticas. Mas eu tirei ele da estante um dia, minha mãe olhou e falou: nossa, que livro bonito, por que você nunca leu? E eu resolvi dar essa chance para essa obra, e vou dizer para vocês que eu me arrependi de não ter dado essa chance antes. Nessa história a gente vai conhecer a personagem da Rohan, que é uma mulher que acabou de passar por um parto muito traumático, tão traumático que fez com que ela perdesse uma parte de sua memória, principalmente a memória envolvendo ali aquela questão do parto. Então ela ficou num trauma pesadão mesmo. E ela está nesse momento cuidando do seu bebê recém-nascido, a gente acompanha de imediato ela é inserida nessa questão do trauma e inserida em outra questão, porque pouco tempo antes de iniciar essa história, então o livro deixa muito subentendido, ela entrou meio que num conflito com a sua babá, que é a June, porque ela achou que a June estava machucando o seu bebê. E esse conflito só aconteceu porque ela está mesmo nessa questão da depressão pós-parto, ou nessa questão do trauma pós esse grande incidente que ocorreu com ela. A gente vai saber mais sobre esse incidente, sobre esse trauma, conforme a história vai se encaminhando, mas a gente também vai saber que talvez essa personagem, a Rohan, não possa confiar tanto nos relatos que estão sendo contados para ela. Então, essa questão da sua perca de memória, talvez tenha mais coisas ali do que ela imagina, inclusive no seu próprio parto. E a outra personagem, que é a June, é uma moça muito jovem, ela saiu de uma cidade do interior para ir para a cidade grande de Nova York, para tentar ser atriz, e logo ela entra numa agência muito famosa que cuida de filmes e séries, de atores, que mexe com essa questão de enredo, de elenco, e ela fica muito feliz por estar naquele ambiente, só que ela vai acabar caindo na casa da Rohan como babá por um motivo muito específico, que a gente só vai descobrir lá no final da história, mas que é muito interessante. Então essa história aqui, ela vai contando a história dessas duas personagens até chegar ao grande encontro das duas, meio que tentando suprir essas lacunas da memória da Rohan, que tem um mistério ali, e tentando fazer com que a gente entenda o porquê desse grande suspense dessa história. Alguma coisa vai acontecer com essas personagens, mas qual personagem é? O que vai acontecer? A gente nunca vai saber de imediato. E é essa surpresa que faz com que esse livro seja incrível. Eu falei sobre a relevância da crítica um pouquinho antes de começar esse vídeo aqui, e eu acho que isso conta pra mim essa relevância. Por mais que você veja críticas negativas, seja minha, seja de qualquer outra pessoa, tente sempre ler para você tentar trazer a sua própria crítica, para você ver o que você acha sobre a obra em questão. Porque se eu tivesse deixado esse livro para trás, eu iria perder uma grande história apenas por acreditar na crítica dos outros. Não que a crítica não deva ser algo que a gente deva acreditar, mas ela serve mais como um filtro, para você entender que tipo de livro que você está lendo, se tem gatilhos ou não, meio que para relevar aqueles hypes muito grandes que tem na literatura e no cinema, que sempre tem aqueles filmes super favoritos, mas sempre levando muito mais em consideração a sua opinião pessoal e a sua vivência. E por que eu cito vivência aqui? Esse livro aqui, ele vai pegar uma parcela de um público específico de uma maneira muito mais forte do que ele me pegou.
porque ele fala muito sobre a questão da maternidade. Ele vai falar muito sobre essa questão do trauma, do modo de criar uma criança, como isso pode ser traumático, da insegurança da mãe a todo momento, dessa questão de ela achar que a sua criança sempre está em perigo e que ela nunca é suficiente, e isso de uma maneira muito pessoal. Talvez ele seja muito mais impactante para mães que estejam aí esperando seus bebês, para mães que já tiveram os seus bebês e tiveram essa experiência da maternidade. Então esse livro talvez ele chegue lá de uma maneira diferente do que chegou em mim, mas mesmo chegando em mim sem esse impacto, com toda certeza é um livro que eu devorei. Eu estava nas últimas páginas, estava no meu trabalho, ansioso para sair do meu trabalho, correndo para o ônibus para pegar esse livro, querendo não conversar com ninguém, chegando em casa, só jantando rapidinho e voltando para o livro, porque eu queria saber o que estava acontecendo. E esse suspense vai até as últimas páginas. Eu achei que no finalzinho ele deu uma acelerada desnecessária, que eu achei que as coisas foram entregues de maneira muito rápida, tudo estava tão legal, eu queria ler mais e eu tinha toda a paciência do mundo para que essa autora criasse o que ela queria criar. Só que infelizmente ela resolveu criar essa trama final de uma maneira que tudo se solucionasse. Não tem pontas soltas, isso é muito bom aqui. Fora uma historinha que eu queria saber um pouquinho mais, que essa autora acabou não comentando, o resto é tudo muito bem amarradinho, dá aquela surpreendida. Não é um livro que vai ter grandes plot twists, como o livro A Empregada, que é um livro muito bem comentado aqui pela rede da internet, ou como diversos outros livros, inclusive vários deles estarão lá no meu top 10 dos livros do ano que vai sair ainda esse mês. Só que mesmo assim é um livro que você vai ler e você vai ficar grudado nas páginas. Estou muito ansioso por ingressar na segunda temporada do Elas. Qual livro que você quer que eu inicie para trazer essa nova temporada para vocês? Vou trazer talvez depois um tópico aqui com algumas perguntas para ver qual que vocês acham que eu devo começar ou não, ou talvez eu só comece essa segunda temporada lá no ano que vem, mas eu duvido muito porque eu sou meio ansioso. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Caso você tenha dica de outros livros, comenta. Caso você tenha livros que você queira que eu leia com antecedência, também comenta. Eu sempre coloco em relevância aqui a opinião de vocês. E caso você tenha lido esse livro, comenta o que você achou, que eu estou muito curioso também.